E alguém mandou a pergunta dizendo assim, ó, Rodrigo, Bolsonaro não te decepcionou ainda? Mas claro que decepcionou. Mas é preciso. É preciso. Eu gostei que você falou que já que está falando de religião. É curioso assim. Eu vou desmembrar a resposta em duas partes. Né? Primeiro, decepcionou. E mesmo eu respondendo de forma muito objetiva que decepcionou, porque existe uma tentativa de criar uma narrativa, né, de que eu sou bolsonarista, gado, e isso intriga da oposição, isso é uma forma de você tentar desqualificar os meus argumentos em O que relação. quando eu anunciei que você veio, o que eu ouvi muito é que você é o passapano oficial do governo. Mas isso é uma baboseira, né? Eu posso criticar o governo, o Bolsonaro, um monte de coisa, mais e talvez com mais embasamento do que muitos deles. O problema é que existe um anti-bolsonarismo histérico que tomou conta de uma parte da direita liberal, né? E hoje em dia, se você não encara o Bolsonaro e o governo como a pior coisa que aconteceu no Brasil, você é passapano, você é vendido e tudo mais. Então, eu tomei uma defensiva por ver o grau de oportunismo e de falta de senso de prioridade e proporção dessa turma, que está dando munição para a extrema esquerda e por aí vai. Então, eu acho que foi uma questão de percepção. Né? Mas, então, mesmo assim, eu já digo de antemão que o Bolsonaro me decepcionou. Mas por que eu falei que ia dividir em duas a resposta? Porque para ele me decepcionar, é porque ele pisou na bola. Pisou na bola mesmo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu nunca esperei essa coisa messiânica que eu vi em alguns. Então, eu tenho textos antes de começar o governo dele, falando: Bolsonaro vai decepcionar a ala mais ideológica militante. E isso é bom. Ainda botava assim: isso é bom. Por quê? Não é que seja bom se desgarrar um pouco das bases mais conservadoras. É porque muito mais ligado à forma do que conteúdo, o que essa turma esperava do presidente era uma coisa muito jacobina. Tanto que eu falava que eram jacobinos de direita. Eles achavam que o presidente, por estar eleito, poderia atropelar Congresso e tudo mais e aprovar tudo. Eu falo, olha, gente, você tem um Congresso eleito, não se governa com bancadas temáticas e pressão na rua. Você não faz isso 4 anos. Então, era inevitável que ele tivesse que articular mais com esse centrão, porque esse centrão está no poder e está eleito. É o Congresso que temos, a prisão de uma reforma política, são os caciques, tem o fundo eleitoral, não tem voto distrital, tudo isso é um problema. Mas eles estão no poder. Então não há alternativa. Então eu nunca alimentei a esperança ou a utopia de que ele, por ter sido eleito, ia conseguir botar a agenda dele goela abaixo de todo mundo. Então, mas ele foi eleito em parte com esse discurso, né? De que não ia fazer não resta a menor dúvida, mas está para nascer um político, um candidato que não foi eleito com algum grau de estelionato eleitoral ou então de forçação de barra. Narrativa. Thomas Sowell fala isso, né? Que você só se elege se mentir. Não mentir. E olha que o Bolsonaro é um dos mais genuínos que eu vejo aí dessa turma. Você vai ver um governador de São Paulo, João Dória, por exemplo, para mim ele é o ícone daquele cara que passa por um filtro marqueteiro. O Bolsonaro ele tem um marketing no estilo natural dele, mas não resta a menor dúvida que ele vendeu coisas que ele sabia que não ia poder entregar. Ou se ele não sabia, ele sabia, porque ele estava no 7º mandato dele. Então, não. Bolsonaro, ele é burro, mas ele não é bobo. Eu acho que ele enganou nesse aspecto, seduzindo parte do eleitorado, né, com uma mensagem antipolítica que era fadada ao fracasso. Era fadada ao fracasso.